Olá, amigo telespectador, está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 7 de dezembro. Seja muito bem-vindo. Hoje você vai ver aqui qual é o poder especulativo das previsões climáticas sobre o mercado de commodities agrícolas. Vamos saber como anda a comercialização da safra de soja do Brasil do ciclo 16-17. Rota bioceânica começa a ser discutida em Brasília. Entre os destaques de hoje também tem opinião do escritório Carvalhais a respeito do que acontece atualmente no setor cafeeiro do Brasil. Previsão do tempo, cotações de mercado e muito mais. Você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. A comercialização da safra 2016-17 de soja do Brasil segue lenta. Na análise da consultoria França Júnior, a evolução em um mês foi de apenas 2 pontos percentuais. Na data 1º de novembro, 88% da soja produzida no ciclo passado, 2016-17, já havia sido comercializada. Até agora, o último dia 1º de dezembro, a evolução foi pequena, foi até os 90% da produção. Esse número de negócios realizado até agora segue atrasado na comparação com o ciclo passado e também na média das safras anteriores. A gente colocou os dados em comparação para comprovar que a safra 16-17 tem o ritmo de vendas ainda bastante lento. De acordo com a França Júnior Consultoria, até o momento 90% da safra 2016-17 já foi comercializada. A safra anterior a ela já tinha nesta época do ano 94% dos negócios feitos. E na média dos últimos 5 anos, esse número é de 96%. São os preços pouco remuneradores da soja no Brasil neste ano de 2017 que tem desestimulado as vendas. Na comparação com o preço que a gente via no Brasil em dezembro de 2016, com os valores atuais, a diferença é de quase R$10 no valor de cada saca de 60 quilos. De acordo com o indicador Soja Brasil, que é a média dos valores praticados nos 10 maiores estados produtores do país, no dia 6 de dezembro do ano passado, a saca valia em média R$ 75,55. Na data atual, dia 6 de dezembro de 2017, o preço ficou nesta última quarta nos R$ 66,05. A gente acompanha agora mais cotações da soja no Brasil nesta quinta-feira. Depois de um início de safra turbulento, com a falta de chuvas deixando os produtores de soja do Brasil bastante ansiosos, ela retornou em boa parte do país e o plantio pôde andar e agora se encontra na reta final do processo de semeadura. As chuvas têm persistido em boa parte do país nas últimas semanas. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, até quando elas duram. Acompanhe os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. Até pelo menos durante esta primeira quinzena do mês de dezembro tem previsão de chuva forte, tanto no centro do país, como também essa chuva vai conseguir migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte. E aí, por conta disso, associado ainda às instabilidades no alto da atmosfera, mais a formação de áreas de baixa pressão, as chuvas ganham bastante intensidade. E aí tem previsão de acumulados de até 70 milímetros entre o Tocantins, o interior da Bahia, na região centro-oeste, também em Minas Gerais, também segue chovendo com forte intensidade.
Durante a segunda semana, essa chuva consegue ganhar cada vez mais força. Aí os acumulados, tanto no Tocantins como também no sul do Pará, alcançando também o sul do Maranhão e do Piauí, podem passar até de 100 milímetros. Nas demais áreas também segue chovendo forte. Aqui na Bahia, as pancadas seguem com forte intensidade. O norte do Mato Grosso, de Goiás e também Minas Gerais, as instabilidades ainda seguem mantendo a umidade do solo bastante elevada. A partir do terceiro período, mais para o começo da segunda quinzena do mês de dezembro, é que as chuvas perdem um pouco mais de intensidade e aí as pancadas começam a ser bem distribuídas na maior parte do Brasil. Então não tem previsão de chuva muito pontual. Dessa vez as pancadas se espalham por grande parte, as instabilidades voltam a se concentrar entre a região norte, centro-oeste, sudeste e grande parte também da região sul. Então agora, pelo menos durante as próximas 2 semanas, tem previsão de chuva forte ganhando intensidade na metade norte do Brasil, o que deve manter a umidade do solo bastante elevada e favorecer o crescimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui a gente segue falando de soja e volta a falar sobre o mercado do grão no país. Há pouco comentávamos sobre as cotações atuais que seguem um patamar bem mais baixo do que no ano passado. É isso que desestimula a comercialização da safra do grão. O Agricultura BR fez um estudo longo do valor da saca da soja no país no acumulado dos últimos 12 meses, para ver como foi a trajetória do preço do grão neste período. Veja que lá atrás, no dia 7 de dezembro de 2016, o preço da soja no Porto de Santos era de R$ 82,00, por isso a comercialização estava mais aquecida e hoje em dia, com o valor a R$ 74,00 a saca, de acordo com as últimas apurações, o valor da saca da soja, portanto, não tem estimulado tanto os negócios. No dia 24 de março deste ano, o preço estava na casa dos R$ 69,00. No mês de junho, operava aos R$ 70,50. Agosto também chegou ao valor de R$ 70,00 e agora, nos últimos períodos, a gente tem visto a soja se recuperar em algumas posições no Brasil por conta da oscilação do dólar aqui no país, que fez elevar a cotação. Mas hoje em dia o preço segue abaixo do visto há um ano. No Porto de Paranaguá, outro importante de movimentação da soja no país, o mesmo movimento anual aconteceu. Lá atrás, os valores estavam bem mais altos, no decorrer do ano houve uma depressão e agora há uma recuperação observada. No dia 7 de dezembro de 2016, o valor estava em R$ 81,00 a saca. De lá até o mês de maio caiu para R$ 69,50 e aos poucos recuperou algumas posições. No dia 19 de setembro, a cotação da saca da soja no Porto de Paranaguá era de R$ 70,50. Já no mês de outubro, encerrava o mês aos R$ 73,00 e neste mês de dezembro está na casa dos R$ 75,00 a saca. Ainda assim, preços mais baixos na comparação com um ano. No Porto de Paranaguá, a queda é superior a 6%. A gente mostra agora para você de casa como está operando o dólar comercial no Brasil nesta quinta-feira. Lembrando que ele é um dos fatores que causam essa oscilação no preço da soja aqui no país. Moeda que vinha fechando em baixa já 4 sessões seguidas, nesta quinta muda o rumo dos negócios e vem em alta. A alta é expressiva, a gente acompanha no momento de quanto ela é. O dólar sobe mais de 2% agora no Brasil. Certamente há uma movimentação no cenário político acontecendo neste momento, que faz com que a moeda suba para R$ 3,30, mais um. Apuração em tempo real do dólar comercial aqui no Brasil, portanto, uma alta muito expressiva de 2%. A gente vai apurar o que está acontecendo e já passa tudo para você. A consultoria AG Resource publicou no seu relatório diário de mercado nesta última quarta-feira o poder que as previsões climáticas têm no mercado especulativo das commodities agrícolas.
Ela falou disso ao citar as previsões climáticas para a Argentina, que nestes últimos dias tem influenciado diretamente o mercado, em especial o da soja. Nas últimas semanas, houve a confirmação do fenômeno climático Laninha atuando sobre a América do Sul e a probabilidade de ele trazer seca para a Argentina. Como o país é o terceiro maior produtor de soja de maneira comercial do mundo, o que acontece por lá interfere na oferta mundial de grãos e, é claro, nos preços internacionais. Esse movimento fez as cotações da soja alcançarem nesta semana os patamares mais altos em Chicago desde o mês de julho. E essa constatação da consultoria AgResource ficou ainda mais clara nesta última quarta-feira, quando uma outra notícia, também envolvendo previsões climáticas na Argentina, fez o mercado mudar o rumo dos negócios e operar em baixa. A notícia foi de que a Argentina deve receber uma onda de chuvas nos próximos dias, lá pelo dia 15 e 16 de dezembro. E essa nova rodada de chuvas, portanto, traz alívio à expectativa dessa nova produção e o mercado já muda o rumo dos negócios. Está aí, então, a constatação de quanto que essas previsões, essas notícias que surgem no mercado internacional de grãos e de outras commodities também influenciam diretamente nos preços. A gente vai acompanhar agora como que a soja operou na Bolsa de Chicago nesta última quarta-feira para a posição de janeiro de 2018. Houve uma oscilação no dia de cerca de 32 centes de dólar por bushel. A gente vê o quanto que ela oscilou. Ela operava no início do dia muito alta, chegava aos 10 dólares 32 centes por bushel, e assim que o mercado absorveu essa probabilidade de uma rodada de chuvas na Argentina, baixou demais a cotação. Veja o quanto oscilou apenas o contrato de janeiro. Chegou aos 9 dólares 97 centes por bushel, no valor mais baixo desta última quarta. Vamos acompanhar agora o mercado ao vivo na Bolsa de Chicago para saber como ele opera nesta quinta-feira, depois de uma semana de forte alta, levando as cotações para patamares bem maiores. Veja que depois desses dias, o mercado volta a operar com queda, fechando com queda nesta última quarta, mudou o rumo dos negócios e mantém esta tendência na quinta. A posição de janeiro vem a 9 dólares 94 centes mais 75 por bushel, queda agora de 0,79%. Março vem a 10 dólares 7 centes por bushel, queda de 0,76%. Posição de maio, 10 dólares 17 centes por bushel, queda de 0,80%. Assim, portanto, opera o mercado da soja na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Ainda nesta edição, a gente fala sobre a rota bio-oceânica que começa a ser discutida em Brasília. Tem também uma entrevista com o presidente da Biosul a respeito do RenovaBio. No próximo bloco tem ainda a previsão do tempo para áreas produtoras do país. Não saia daí, voltamos já com essas informações. Em Brasília, o presidente da Bolívia e os governadores dos estados do centro-oeste do país assinaram um acordo para começar a discutir a rota bio-oceânica. O projeto prevê a integração dos oceanos Pacífico e também o Atlântico, um grande sonho do agronegócio brasileiro que pode ajudar demais nas exportações. Quem tem mais detalhes é o Odacil Canepa. Um caminho mais curto, um caminho aberto para a Ásia. Os governos do Brasil e da Bolívia assinaram no Palácio do Planalto, em Brasília, um acordo bioceânico, passando por Mato Grosso do Sul. O memorando de intenção coloca em prática um grande projeto que vai beneficiar toda a região centro-oeste. Para viabilizar o projeto da Rota Oceânica, o governo federal precisa de investimentos estrangeiros. E Mato Grosso do Sul diz que já tem interessados. Nós já temos a sinalização, principalmente de suíços e alemães, quer dizer, investimento europeu. Não há governo que consiga, nem Mato Grosso do Sul e nem governo federal, fazer esse investimento. Isso passa necessariamente pelo investimento privado. Autoridades do Brasil e da Bolívia, entre elas o presidente Michel Temer e Evo Morales, assinaram um memorando que sinaliza que existe interesse no corredor bioceânico. A ferrovia com destino final em Santos, São Paulo, passa por Mato Grosso do Sul. Liga Três Lagoas, Campo Grande, a Corumbá, depois de Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba, chega a La Paz,
capital da Bolívia, e finalmente Arica, no Chile. Eu não tenho dúvida que não é algo de curto prazo, mas a médio e longo prazo. Hoje o presidente boliviano mostrou ao presidente Temer o quanto encurta a distância dos portos do Atlântico para levar as riquezas para os portos do Pacífico, o quanto ganho de competitividade das exportações brasileiras. Então eu não tenho dúvida, é o melhor traçado para sair do Atlântico-Pacífico. Essa interligação tanto servirá à Bolívia como servirá muito ao centro-oeste brasileiro. Eu acho que a região mais produtiva do país, que é o centro-oeste, agora vislumbra realmente uma saída extremamente competitiva das nossas exportações e das nossas riquezas. A China também tem interesse nesse projeto. Odacil Canepa para o SBA. É hora de acompanhar os preços do milho no Brasil. E nesta quinta, o Agricultura BR traz um estudo alongado de 12 meses para saber como que o preço da saca do grão era negociado no país há um ano e como foi a trajetória do mercado até aqui. Acompanhe comigo agora o indicador da média do milho no Brasil, que considera os 8 maiores estados produtores. Há uma queda de 19% sendo observada nos últimos 12 meses. Lá atrás, no dia 7 de dezembro de 2016, o valor médio da saca do milho no Brasil era de R$ 32,44. Na época, o Brasil ainda refletia o ciclo 2015-2016, que teve influência do El Niño e, por isso, trouxe uma produção mais baixa no país. Menos oferta do produto fez subir os preços. De lá em diante, as cotações recuaram. No mês de março, estava a R$ 24,77 na data do dia 28. Em 30 de setembro, R$ 24,38 era a média da saca do milho no país. Mês de novembro, no dia 9, R$ 26,11 e nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, cotação está em R$ 26,27 a saca. A elevação que o Brasil viu acontecendo para o milho nos últimos meses tem a ver com as exportações que ficaram mais aquecidas devido ao aumento da demanda externa do cereal. A gente acompanha agora outros valores para o milho no Brasil em alguns estados da região sudeste. Minas Gerais é o destaque de agora. Veja que por lá há uma queda expressiva de quase 24,5% no acumulado de 12 meses. Há um ano, cotação média da saca do milho no estado mineiro era de R$ 35,00. De lá até o mês de abril caiu com muita força, chegando aos R$ 24,00 a saca. A época também refletia a segunda safra de milho do Brasil deste ano de 2017, que foi muito volumosa, recorde, com isso baixou as cotações. No mês de outubro, cotação da saca do cereal no estado estava em R$ 25,00. No dia 27 de novembro, R$ 26,00 a saca e nesta quinta, 7 de dezembro, R$ 26,50. Por fim, vamos a mais um estado da região sudeste do país, acompanhando os valores agora. Em São Paulo, houve uma queda superior a 17,5% no período. Em dezembro do ano passado, eram R$ 34,00, valor médio da saca do grão. Em 19 de dezembro deste ano, R$ 25,00 a saca. Melhor dizendo, ali é 19 de fevereiro deste ano. O mês de setembro registrava o valor de R$ 25,00 a saca. No dia 30 de outubro, R$ 28,50 e nesta quinta-feira, 7 de dezembro, voltando aos R$ 28,00, patamar mais altista por conta das exportações mais elevadas. O mercado futuro do milho no Brasil opera com alta nesta quinta-feira. A gente acompanha agora os negócios em tempo real, direto da Bolsa de São Paulo. Veja que a posição de mais curto prazo, a de janeiro, tem alta de 1,43% hoje no preço da saca do grão. Cada saca para entrega no primeiro mês do ano que vem negociada a R$ 32,57.
Observe que essa posição tem acima de 4 mil contratos sendo negociados, é um volume mais expressivo do que as demais, por isso traz alguma referência para o mercado do grão no país. A posição de março tem apenas 220 negociações acontecendo agora, cada saca vale R$ 33,72. Valorização é de 0,39%. Negócios para maio operam com alta de 0,36%. a R$ 33,11 a saca. Enquanto isso, posição de setembro do ano que vem também com volume de contratos um pouco maior e negocia a saca a R$ 32,25. Esta posição vem subindo 0,5% agora na Bolsa Paulista. Vamos acompanhar o mercado de Chicago neste momento. O que aconteceu por lá nesta semana foi, assim como para a soja, movimento de alta em função de temores da safra da Argentina. A soja nesta quinta recua com a expectativa de uma nova rodada de chuvas no país acontecendo em meados do mês. Vamos saber se o mesmo acontece com o milho. Milho também vem com tendência negativa nesta quinta-feira. A queda é menos expressiva do que da soja, mas ainda assim traz este movimento. A posição de dezembro não possui oscilação, $3,39 mais 25 por bushel. Já o milho negociado para entrega em março cai 0,14%. Vem a $3,52 mais 25 por bushel. Maio vem a $3,60 mais 50, leve queda de 0,13%. Enquanto isso, a posição de julho opera a $3,68 mais 50 por bushel, queda de 0,20%. Voltando agora ao mercado físico nacional, a gente acompanha mais cotações desta quinta-feira para a saca do grão. Assim como a Argentina, a região sul do Brasil também pode sofrer influência do fenômeno climático Laninha neste mês de dezembro, ocasionando um tempo mais seco do que o normal. Esta é, por enquanto, a previsão de agências internacionais. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se esta previsão se confirma. O tempo mais seco deve predominar na região sul agora, pelo menos nos próximos dias. E com isso, a umidade do solo deve diminuir ainda mais no estado gaúcho. A disponibilidade hídrica do solo já vem diminuindo no Rio Grande do Sul, principalmente por conta dessas chuvas mais escassas. Agora, a umidade do solo em grande parte do estado gaúcho já fica em torno de 50%. E algumas lavouras de soja da metade sul do Rio Grande do Sul já vêm apresentando até algumas características negativas em relação a essa falta de umidade do solo e principalmente essa diminuição da disponibilidade hídrica do solo. Nos próximos dias, uma massa de ar mais seco vai atuar em grande parte da região sul e garantir tempo firme no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do Paraná. No norte e no leste do Paraná tem previsão de chuva, mas muito fraca e isolada. Essa chuva não tem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Mas na próxima semana, novas áreas de instabilidades já retornam para a região sul, então vai voltar a chover nos 3 estados. Não vai ser uma chuva muito expressiva e volumosa, vão ser pancadas ainda de fraca intensidade, mas mesmo assim já é uma chuva que ajuda a não diminuir os índices de umidade do solo. Durante o terceiro período, entre os dias 18 até o dia 22 de dezembro, as chuvas começam a ganhar um pouco mais de intensidade. O norte do Rio Grande do Sul e o oeste também vão voltar a receber chuvas mais fortes e grande parte de Santa Catarina e do Paraná. Apenas na metade sul gaúcha é que a chuva ainda persiste com um pouco menos de intensidade e aí os volumes de chuva também devem ser menores. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas produtoras de soja da metade sul do Rio Grande do Sul são as áreas que devem receber menor volume de chuva. Então, por conta disso, ainda tem risco da umidade do solo diminuir um pouco mais e causar até preocupação para os produtores. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Em destaque agora no Agricultura BR. Vamos aos valores apurados pelo CPEA nos estados do Paraná e também Rio Grande do Sul. Este mês de dezembro começou com pouca oscilação para o estado paranaense. O valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador vem na casa dos R$ 649.
nos últimos dias tem operado neste patamar. Nesta última quarta, dia 6, teve leve alta de alguns centavos. R$ 649,70 foi o valor apurado nesta última quarta. Alta para o mês de novembro é leve, de 0,26%. Já no estado do Rio Grande do Sul, onde a safra de trigo foi ainda mais prejudicada pelo clima, houve uma oscilação mais forte acontecendo nestes últimos dias. Veja que tem um sobe e desce observado aí para a cotação do trigo tipo brando. O valor da tonelada nesta última quarta, dia 6, fechou a R$ 577,70. Com essa oscilação, preço do trigo no estado gaúcho já começa o mês de dezembro registrando baixa de 0,22%. Vamos agora ao cenário internacional do trigo. É o cereal negociado na Bolsa de Chicago, nosso destaque de agora. Vamos aos números em tempo real, então. Trigo vem operando nesta quinta-feira com oscilação negativa para as posições. A de dezembro não sofre nenhuma oscilação, não tem negócios acontecendo. A última operação foi a $3,98 mais 50 por bushel, o que é considerado um patamar muito baixo para o trigo na Bolsa de Chicago. Patamar favorável para o mercado seria acima de $5 por bushel. Veja que a posição de março deste ano vem a $4,23 mais 75, queda de 0,35%. Trigo negociado para maio vem a $4,36 mais 75 por bushel, queda de 0,28%. E a posição de julho, $4,50 mais 75, queda de 0,16%. Voltando ao mercado físico, acompanhe agora como estão mais cotações do cereal no estado do Paraná. Há uma necessidade urgente de aumentar os esforços coletivos contra pragas em plantas e doenças em animais que se proliferam rápido, para assegurar a segurança alimentar. É o que alertaram mais de 20 países em encontro da Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, a FAO. A lagarta do cartucho, o mal do Panamá e a peste dos pequenos rumiantes estão se espalhando rápido, cruzando fronteiras e estão colocando o alimento de pequenos agricultores rurais em risco, ameaçando o futuro econômico de países inteiros. Pestes e doenças invasoras são a segunda mais importante ameaça à natureza, devido ao impacto severo nas populações de subsistência, na saúde humana, animal e plantas, além da economia. Surtos de animais que cruzam fronteiras e pragas de plantas têm crescido nos últimos anos. Isso é devido a uma ampla gama de fatores conexos, incluindo comércio internacional e mudança climática. Problemas complexos precisam de soluções complexas e em tempo. É o que afirmou Ren Wang, diretor assistente-geral do Departamento de Proteção ao Consumidor e Agricultura da FAO. O evento levou a um acordo para um compromisso mais robusto de parceiros com recursos para enfrentar as 3 doenças. Há pouco eu comentava sobre o dólar comercial no Brasil, que nesta quinta-feira vem em disparada de alta. Ele que vinha caindo já por 4 sessões seguidas, muda o rumo dos negócios no dia de hoje. A notícia de que a reforma da Previdência fica cada vez mais distante de acontecer é que traz essa valorização para a moeda norte-americana aqui no Brasil, ou seja, a desvalorização da moeda nacional, o real. Essa notícia ficou ainda mais calorosa no mercado na metade da manhã desta quinta-feira, quando o deputado Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, afirmou que fez uma leitura mais pessimista em relação à quantidade de votos necessários para votar esta importante reforma ainda nesse ano de 2017. Há pouco o dólar já estava aos R$ 3,30, uma alta expressiva em relação a ontem. Vamos acompanhar os negócios de agora. Dólar segue subindo, a alta passa de 2,5%. Vem agora a R$ 3,31 mais 3. Dólar comercial, então, voltando a operar acima dos R$ 3,30 nesta quinta-feira, trazendo
possibilidade de mudanças no mercado de grãos aqui do Brasil, em especial soja e café, que são produtos bastante exportados. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem informações para o mercado do café e o que disse o escritório Carvalhais a respeito das evoluções do setor cafeeiro no Brasil nas últimas décadas. Estamos de volta com o assunto café. Em seu último boletim semanal, o escritório Carvalhais, consultoria especializada no setor cafeeiro no Brasil, voltou a comentar sobre o estudo de uma agência especializada da ONU que fala sobre o valor agregado que o café ganha graças à tecnologia, inovação e às patentes. O estudo mostra o seguinte, que os países produtores do grão ganham menos do que aqueles que importam o produto, industrializam, criam patentes e assim comercializam para o restante do mundo. Analisando essa situação e também fazendo uma retrospectiva dos últimos anos aqui no Brasil, o escritório Carvalhais afirmou que o Brasil cresceu muito nas últimas 2 décadas da porteira para dentro, mas não da porteira para fora. Da porteira para dentro, os cafeicultores avançaram, e ele frisa, avançaram muito em ganhos de produtividade, melhoria da qualidade do grão e ampliação da variedade de espécies de café. Da porteira para fora, não foi isso que aconteceu, na opinião do escritório. Eles comentam o seguinte: da porteira para fora, praticamente não avançamos, continuamos no mesmo lugar. Vendemos café verde, commodity, entregue no costado do navio. Mesmo café solúvel, onde já é agregado a algum valor, vendemos nosso produto como commodity a granel. O escritório Carvalhais ainda continua a colocação na embalagem final com a marca e a distribuição ao consumidor, onde se agrega um maior valor, são feitas no destino pelo importador. Sobre este assunto ainda, o escritório Carvalhais frisou que seria de extrema importância o governo nacional utilizar esse importante estudo da ONU para traçar novas diretrizes para a política da cafeicultura nacional. E falando sobre este setor ainda, a probabilidade da safra 2018 de café arábica não ser do tamanho que se estava sendo prevista no início da temporada. Vamos saber como que o clima tem afetado as áreas produtoras de café arábica do Brasil nos últimos dias, em especial em Minas Gerais, onde choveu muito nesta última semana. E saber também com a Juliana Rezende como que o clima deve se comportar para as áreas nos próximos períodos. As lavouras de café arábica do Sudeste seguem beneficiadas porque a disponibilidade hídrica do solo da maior parte da principal região produtora de café arábica, que é o sul de Minas Gerais, segue com umidade do solo bastante elevada, passando até de 90%. E nos próximos dias ainda segue tendo previsão de chuva no Sudeste. A formação de uma área de baixa pressão segue garantindo chuvas mais fortes aqui no norte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo também. Nas demais áreas do Sudeste também chove e tem previsão ainda de chuva significativa, volume de 15 até 30 milímetros é que pode ocorrer nessas regiões. Durante o segundo período, entre os dias 13 até o dia 17 de dezembro, a chuva forte no norte de Minas Gerais vai persistir. Nas demais áreas do Sudeste também segue chovendo, só que essa chuva, principalmente aqui do interior do estado de São Paulo, perde bastante intensidade. Então até tem momentos de tempo mais seco, com pancadas de chuva muito isolada, que devem ficar concentradas no final do dia. Durante o terceiro período, a partir do dia 18 e até o dia 22, as instabilidades voltam a se espalhar pela região, então tem previsão de chuva bem distribuída e principalmente o sul de Minas Gerais deve voltar a receber pancadas de chuva de forte intensidade e também áreas produtoras de café arábica do norte do estado de São Paulo. Então, no decorrer das próximas semanas, as condições climáticas devem seguir muito favoráveis para o desenvolvimento das lavouras de café arábica na região sudeste, porque tem chuva persistente, ganhando intensidade e que consegue manter a umidade do solo ainda bastante elevada. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o mercado de café arábica do Brasil operou com negócios em baixa nesta última quarta-feira. A quarta foi marcada por queda nos negócios na Bolsa de Nova York, que influenciou o mercado brasileiro. De acordo com a apuração do CPEA feita no estado de São Paulo,
O valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, bebida dura para melhor, fechou o dia a R$ 452,54, uma queda de quase R$ 3 no valor de cada saca de um dia para o outro, já que na terça, dia 5, eram R$ 455,35. Com esta baixa, cotação do café arábica em São Paulo, no acumulado do mês, registra queda de 0,82%. Vamos agora para Nova York, que tem influenciado diretamente o mercado brasileiro. Ontem foi dia de queda por lá, os negócios nesta quinta-feira seguem em movimento de baixa. A posição de março vem a $1,25 mais 50 por libra-peso, queda de 0,47%. Maio, $1,27 mais 80, baixa de 0,35%. E os últimos negócios para julho, $1,30 mais 10, sendo a única posição sustentando este patamar de $1,30, que é considerado já favorável para o mercado cafeeiro. A quarta-feira também foi de baixa para o mercado do café Conilon aqui no Brasil. O valor da saca de 60 quilos do grão, negociado no estado do Espírito Santo, fechou o dia a R$ 373,44. Foi uma queda expressiva em relação ao dia anterior. Ainda assim, o mercado do Conilon segue com alguma recuperação em relação ao fechamento do mês de novembro, que foi, veja só, o primeiro número à esquerda, a R$ 372,17. O mercado do Conilon vem oscilando bastante aqui no Brasil. Ano de 2017 foi de certa reposição dos estoques, com isso os preços realmente caíram. A gente acompanha agora o que acontece no mercado internacional, que, assim como no Arábica, também traz influência aqui para o país. O Vietnã, maior produtor do mundo da espécie Conilon, chamado lá fora de Robusta, tem tido clima favorável, safra por lá deve ser bastante cheia e o mercado internacional absorve essa informação, acreditando em um volume significativo do grão no mercado. Posição de janeiro vem com leve queda de 0,05% hoje, negociando a tonelada do grão a $1.757. Março vem a $1.745, com leve alta de 0,05%. Enquanto isso, o café Robusta, negociado em Londres para maio, opera a $1.750, leve queda de 0,11%. Considerando que um patamar favorável para este mercado é acima de $2.000 a tonelada, a gente enxerga o quanto ele vem pressionado. A gente volta a falar agora sobre a situação do estado de Minas Gerais, que nos últimos dias sofreu com excesso de chuvas bastante expressivo, causando estragos em áreas urbanas, em áreas rurais, em rodovias federais e até situações muito tristes, como mortes por alagamento. A situação foi realmente muito grave por lá, sendo que na madrugada da segunda-feira, foi o dia em que choveu mais, causando muitos transtornos. A região de Minas que foi mais afetada foi a Zona da Mata Mineira. Nesta última quarta-feira, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais publicou um documento oficial mostrando quais são as rodovias que foram interditadas em Minas Gerais e aquelas que estão com trechos operando apenas com meia pista. Reflexo dessa chuvarada toda que chegou no estado. De acordo com esta documentação, os trechos que estão interrompidos são na MG 329, que passam pelos municípios de Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, São Pedro dos Ferros e também Ponte Nova. Funcionam em meia pista alguns trechos também da Zona da Mata Mineira. São eles:
Urucânia, no município de Urucânia, na MG 329, em Alvinópolis, MG 120, no município de Piedade, MG 171, Barra Longa, MG 326 e Bom Jardim de Minas, MG 457. Estas, portanto, são as últimas informações oficiais do estado de Minas Gerais, mostrando quais são os trechos que estão interditados ou operando de maneira parcial por conta das últimas chuvas. Os recursos direcionados ao crédito rural aumentaram 25% no segundo semestre deste ano, frente ao mesmo período em 2016. É o que afirmou o diretor de agronegócios do Banco do Brasil, Marco Túlio da Costa, em reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária na última terça-feira. O montante total chegou a cerca de 300 bilhões de reais liberados pela instituição financeira. Para Marco Túlio, o resultado é consequência de uma parceria cada vez mais estreita com o setor agropecuário. As recentes medidas apresentadas pelo banco atenderam demandas dos produtores rurais de arroz do Rio Grande do Sul e Paraná, de maçã em Santa Catarina e de leite em várias regiões do país. Todos esses segmentos passam por mudanças bruscas devido ao alto custo de produção nacional ocasionado pelo desarranjo no mercado interno, com a desleal concorrência e competitividade dos produtos importados frente aos locais. Na ocasião, o Banco do Brasil também anunciou a nova plataforma tecnológica para acesso mais ágil ao crédito rural, o Custeio Digital. Agora, o produtor poderá solicitar o crédito por meio de telefone ou tablet. Segundo o diretor do Banco do Brasil, Marco Túlio, uma operação que durava cerca de 20 dias vai durar um dia. Para avaliação do imóvel rural, por exemplo, o tempo vai passar de 30 dias para 44 segundos. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, vitória do setor produtivo de cebolas do Brasil. O imposto de importação do produto vai mais do que dobrar de tamanho no ano de 2018. E ainda a seguir tem destaques da bovinocultura do Brasil e as exportações do país que seguem aquecidas. Não saia daí, voltamos já. As exportações brasileiras de carne bovina podem superar o volume projetado inicialmente para 2017. Isso por conta do volume que tem sido enviado ao exterior, que foi bastante significativo no mês de novembro. Segundo a Associação Brasileira dos Frigoríficos, enquanto no acumulado de 2016, considerando o período de janeiro a novembro, o Brasil exportou 1.241.550 toneladas. No acumulado de 2017, esse volume ultrapassou 1.350.000 toneladas, registrando uma alta de 9% no volume de embarques de carne bovina do país no acumulado do período. Agora, na comparação com a receita, essa foi ainda mais expressiva. Segundo a associação, ela cresceu em 13% no acumulado deste período. Enquanto entre janeiro e novembro do ano passado foram 4.901 bilhões de dólares arrecadados, o faturamento no acumulado de 2017 chegou a 5.521 bilhões de dólares. É o mercado chinês que tem comprado mais, que tem favorecido as exportações de carne bovina do país. E ainda falando em pecuária, um evento em Sinop, no Mato Grosso, falou sobre o manejo adequado das pastagens e como isso influencia no desempenho animal. O repórter Valdir Pacheco esteve neste workshop e mostra agora pra gente. A pecuária de corte bovina brasileira apresentou nos últimos 10 anos um processo crescente de modernização, apesar ainda de caracterizar-se em grande parte pela produção extensiva com animais criados a pasto. Nesse meio tempo, o fornecimento de suplementação alimentar e de sal mineral, além do manejo adequado das pastagens, são cada vez mais adotados. Pastagens devem ser manejadas em sua totalidade, como água, cerca, coxos de suplementação e pasto,
pois desta forma permitirá maior eficiência na conversão de capim em carne. Geralmente, quando pensamos em pastagem, nos vem à cabeça o capim, mas este é apenas um dos componentes do sistema de pastagem. Para que o pasto expresse o seu potencial produtivo, envolve uma série de outros componentes. O capim ele vai ser aumentar a sua produção ou diminuir a sua produção em função de fertilidade do solo e em função das variações estacionais que existem no ano, como, por exemplo, primavera, verão, outono, e a seca, onde a gente tem a queda mais significativa. E é diante disso que o pecuarista tem que se planejar para essas situações. Tanto a situação de seca, que é a queda mais significativa, como as variações estacionais que vão existir entre primavera, verão e outono, né? Então eu tenho que entender o contexto como um todo, né? Todo o processo, solo, planta e aí depois ainda mais o animal nesse contexto, nesse sistema como um todo. Segundo ainda o zootecnista Josmar, que foi um dos coordenadores deste primeiro workshop, a suplementação é uma das regras nos sistemas de cria. Todos os animais devem estar muito bem suplementados com mineral e na quantidade correta todos os dias do ano. Uma vaca sempre tem que estar bem suplementada, todos os animais têm que estar suplementados com um suplemento mineral de qualidade. E aí tem os processos de suplementação estratégica, que aí a gente vai avaliar em termos de planejamento épocas do ano que a gente vai usar estratégias nutricionais diferentes, conforme a meta de idade de abate ou meta de idade de entore, ou no sentido até de melhorias na condição corporal daquela categoria animal que esteja no pasto. Então isso tudo é um planejamento, é um processo de estratégico mesmo, né? Participaram deste primeiro workshop produtores rurais e profissionais ligados à pecuária. Olha, ali há uma palestra, um treinamento e uma prática ao mesmo tempo é muito difícil. É muito difícil encontrar isso no mercado. Esse treinamento oferecido, ele aliou os dois. Estamos aprendendo ali, mas estamos aprendendo na prática, calculando. Calcular quantas unidades de cabeça animal cabe no hectare, o que vai ganhar num ganho médio diário. Estamos colocando em prática isso, calculando realmente quanto que vai ganhar. Então a prática faz a perfeição. Bom, eu acho que assuntos como os que estão sendo abordados aqui, tanto na área de gestão, como manejo de pasto, planejamento forrageiro, eu acho que são assuntos que tem que ser muito trabalhado e divulgado, porque é o assunto do momento. Se a gente quer evoluir em produtividade, se a gente quer aumentar e crescer em lucratividade na pecuária, eu acho que são dois fatores muito importantes. Um dos principais entraves, um gargalo que a gente tem na pecuária é o manejo do nosso recurso forrageiro, que é o nosso dos maiores patrimônios que a gente tem dentro da propriedade. E muitas vezes se torna um gargalo pelo mau manejo um dos nossos maiores recursos que a gente tem na propriedade. Valdir Pacheco para o SBA. As cotações do mamão registraram queda na semana passada, devido ao excesso de frutas no mercado, de acordo com informações do Hortifruti CPEA. Segundo agentes, o elevado volume nas regiões produtoras, principalmente do mamão Havaí, pode ter sido influenciado pela chegada de roças novas e também pela maturação adiantada pelo calor. Além disso, menores preços de frutas da época e a presença de mamões com qualidade e calibre fora do padrão também impressionaram os valores. Assim, o mamão Havaí foi vendido a 38 centavos o quilo no norte do Espírito Santo e o Formosa foi comercializado por 70 centavos o quilo no norte de Minas Gerais. Como o volume do mamão Havaí deve permanecer elevado nas próximas semanas, baixos patamares ainda podem ser observados. Boa notícia para o setor produtivo de cebolas do país. Uma vitória alcançada nestes últimos dias. O imposto de importação do produto vai subir a partir do ano de 2018. Atualmente ele está em 10% e veja que foi aprovado pela
pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior ampliar para 25% este imposto sobre a cebola importada no ano de 2018. A medida atende a uma reivindicação dos produtores, uma vez que o preço de importação é inferior ao custo de produção aqui no Brasil, um fato que vem prejudicando demais os agricultores familiares das regiões sul e nordeste do país. Segundo informou o Ministério da Agricultura, depois dessa elevação do imposto em 25% no ano de 2018, aí aos poucos ele vai retornar para os 10%. Existe já um calendário para que isso aconteça. Ele deve sair de 25% no ano de 2018, passar para 20% em 2019. No ano de 2020, o imposto sobre a cebola importada cai para 15%, até chegar aos atuais 10% no ano de 2021. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 28 de novembro o projeto de lei 9.086 de 2017, que estabelece a Política Nacional de Biocombustíveis, o chamado RenovaBio. O projeto prevê o aumento da produção de combustíveis não fósseis no Brasil, biodiesel e etanol, a fim de que o país reduza a emissão dos gases causadores do efeito estufa e, assim, cumpra com seus compromissos ambientais assumidos na COP21 em Paris. Agora, depois de aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto segue para o Senado. Os efeitos que esta medida pode trazer para o setor sucroenergético do Brasil, a gente fala na entrevista de hoje. Ao meu lado está Roberto Holanda Filho, presidente da Biosul, Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul. Roberto, obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado a você, é um prazer estar aqui de novo. O RenovaBio é o incentivo que o setor sucroenergético precisava para aumentar a produção? Previsibilidade é uma palavra muito importante para nós e para qualquer setor empresarial. Acho que o RenovaBio ele tem uma inteligência muito grande porque ele traz essa previsibilidade e ele traz também, ele é um incentivo à redução de eficiência. Importante dizer, o RenovaBio não é imposto, não é taxação, o RenovaBio é uma construção muito inteligente. Ele foi construído ao longo do ano passado, desde o dia, ele foi lançado no final do ano passado, em dezembro, começou a ser gestado em outubro, foi lançado em dezembro, e agora, fazendo um ano, depois desse ano, ao longo desse ano, ele foi intensamente debatido. O RenovaBio, o projeto final do RenovaBio, ele é resultado de uma construção muito interessante. Primeiro que ele envolveu diversos atores da sociedade, desde pesquisa, através da Embrapa, envolveu o nosso setor, envolveu nossos colegas de outros biocombustíveis, a exemplo do biodiesel, do bioquerosene de aviação. Então, há vários setores, vários segmentos envolvidos, as distribuidoras de combustíveis participaram dessa discussão, e aí vários ministérios, então foi um grupo multidisciplinar e veja, em um ano conseguimos construir um negócio que é muito importante. Então muita gente dizia que não dava tempo de construir isso em um ano, e a gente tem que dar, é importante fazer um reconhecimento ao Ministério de Minas e Energia, especificamente ao diretor Miguel Ivan Lacerda, que é quem conseguiu coordenar esse grupo, o ministro Fernando Bezerra Coelho Filho, evidentemente que é o líder e o pai dessa tese, assim, foi muito importante nisso, é importante esse reconhecimento. E hoje temos um projeto pronto. Eu acho que a solidez desse debate vem muito em função dessa intensidade ou dessa complexidade dessa discussão, né? Agora que ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, deve ser votado no Senado em breve. Tem a expectativa disso acontecer na próxima terça-feira. É provável que esse texto flua, siga sendo favorável daqui para frente? Olha, ele passou em 12 dias na Câmara dos Deputados, o que foi uma coisa bastante interessante, é muito rápido. E mais interessante ainda é que
grande maioria dos partidos, não importando o espectro ideológico, foi favorável. Ontem o pedido de urgência apresentado no Senado, ontem tinha 78 assinaturas, ou 78 senadores representados entre 81. Então você vê que é um projeto, é um programa que tem amplo apoio também da sociedade através de seus representantes. A gente espera sim que ele vá para Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, daí votação de urgência e votação de mérito ao longo da próxima semana. E isso vai fazer com que em 2018 a gente tenha um ano de muito trabalho. Ao longo do primeiro semestre deve ser regulamentado, ou seja, tem muito detalhe para ser especificado a partir da publicação da lei. Essa vai ser a nossa tarefa enquanto representação institucional ao longo do primeiro semestre do ano que vem. O segundo semestre já seria para teste de funcionamento do programa e aí para entrar efetivo em 2019. Você comentava, Roberto, que o programa é inteligente, ele abrange, né, questões importantíssimas a longo prazo, né, em especial a questão ambiental. Para que o RenovaBio ele alcance os seus objetivos ambientais, ele propõe algumas metas. Que metas são essas? Olha, essa meta a gente tem que reduzir. O Brasil assumiu compromissos ousados na COP21, que já tivemos agora na 22 em Bonn, e a gente precisa, no nosso setor, por exemplo, dobrar de tamanho praticamente até 2030. Essas metas são muito ousadas. O Brasil, que já é uma potência verde, a gente se consolida como um grande exemplo para o mundo nesse sentido. Mas é muito mais do que isso, né? Acho que, evidentemente, que a questão ambiental é muito importante, sob vários aspectos, mas isso também vem ao encontro de um problema muito sério do Brasil, que é geração de emprego. O programa tem um benefício agregado, assim, evidentemente que a gente vai diminuir a poluição na cidade, isso é uma questão de saúde importantíssima. A gente gera emprego, a gente gera renda, a gente desenvolve tecnologia nacional. Então, e mais do que isso, um fato que preocupa, vamos lá, dois fatos que preocupam. Uma questão de abastecimento de energia elétrica. O Brasil não teve um problema de energia porque estava em crise. E nós somos ofertantes de energia elétrica. Aqui no Mato Grosso do Sul, a energia que o nosso setor coloca na rede já é maior do que o consumo residencial do Estado, né? Então tem esse problema. Tem um excedente. Tem um excedente. Não, mas a gente pode ajudar o Brasil a não ter uma crise de energia elétrica. Outra coisa é que o Brasil hoje é um importador estrutural de combustíveis. O Brasil precisa importar gasolina e, veja só, etanol. O Brasil, a gente importou mais de 170% a mais de gasolina e de combustível, vamos lá, de petróleo, diesel também, esse ano. Então tem muito ainda para crescer. Então, o Brasil, o que é que funciona melhor? Importar combustível fóssil, prejudicar nossa balança comercial, ou produzir combustível limpo aqui? Essa é uma resposta que gera emprego. Então é uma resposta muito óbvia para o Brasil, para a nossa sociedade, inclusive pensando que esse combustível chega no porto. Como é que ele vem para o interior? Como é que ele vem para dentro sem ter logística para isso? Então, o RenovaBio, ele traz um espectro muito amplo de coisa boa. Falando em termos bastante simples, ele é bom em diversos aspectos. E qual está sendo o sentimento do setor aqui em Mato Grosso do Sul a respeito desse novo projeto? Olha, o setor atravessou uma das maiores crises da sua história. Resultado de uma série de fatores, mas inclusive de um planejamento público a nível federal muito ruim para o setor. Políticas públicas erradas e foi uma calamidade no nosso setor, centenas de milhares de empregos foram destruídos, usinas fecharam e nós vivemos uma das maiores crises da nossa história. A gente não saiu dela ainda. Os efeitos desse mau momento ainda sente, mas a gente tem um horizonte muito importante. Eu acho que na hora que o RenovaBio, à medida que o RenovaBio vem se consolidando, a gente vê
um horizonte positivo para frente. É importante o pé no chão para saber que a situação ainda não está boa, né? Mas que a gente tem um horizonte, a gente pode começar a planejar melhor, a gente pode começar a pensar até em investimento para o futuro. Então esse sentimento de otimismo, ele existe hoje no setor? Sim. Eu acho que a gente tem tá muito ruim, mas a gente espera que melhore sim. Vamos falar um pouquinho sobre a relação ou a falta dela do RenovaBio com a CID sobre a gasolina. Eu li várias questões a respeito disso, muita gente traz essa confusão. Tem alguma relação do RenovaBio com o tributo que foi colocado sobre os combustíveis fósseis? Nenhuma relação, são duas estruturas completamente diferentes. Como a gente diz, o RenovaBio, o mecanismo do RenovaBio não envolve imposto. Ele cria um certificado que vai ser negociado em bolsa, mas ele não é imposto, ele não é taxação. E, pelo contrário, à medida que você traz eficiência no produtor, você tem esse reconhecimento. Então, o RenovaBio, ele tem essa coisa interessante, que ele incentiva a eficiência. Quanto mais eficiente o produtor de biocombustíveis for, maior reconhecimento ele vai ter, mais competitivo ele vai ser com os combustíveis fósseis, e isso é o mercado que vai regular. Isso é muito interessante, não é imposto. Roberto, para a gente finalizar, aonde que você acha que o Brasil consegue chegar em um médio prazo, vamos dizer, na produção de etanol? Quanto que ele ainda pode crescer? Eu acho que a gente pode muito. A gente tem um detalhe importante. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós ocupamos aí cerca de 800 mil hectares e existem 8 milhões de hectares disponíveis. Os nossos amigos, os nossos colegas da pecuária, cada vez mais eficientes, cada vez precisam de menos terra. Então, isso sobra para o nosso setor e para outros setores, evidentemente, não tem você vê a diferença de 10 vezes só no estado de Mato Grosso. Toda a cana do Brasil caberia aqui dentro sem derrubar uma árvore. Isso é importante, não é só o quanto a gente pode, mas como a gente pode. O setor cresce e pode crescer com desmatamento zero. Isso é um paradigma muito importante para a gente, é um pilar do nosso crescimento. Mas essas metas são muito ousadas, mas a gente pode sim chegar lá. E tem espaço para crescer com sustentabilidade em várias regiões do Brasil, aqui no Centro-Sul, no Sudeste, no Nordeste. Acho que a gente pode dar essa resposta boa para o Brasil em várias regiões. Tá certo. Roberto, obrigada então mais uma vez pela sua presença aqui e por conversar esse assunto com a gente, tão importante. Muito obrigado. E a gente segue acompanhando a tramitação desse projeto no Senado e todos os detalhes você acompanha aqui no Agricultura BR. A Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, a Biosul, ela frisa a importância da atuação do Fórum Nacional Sucroenergético nestas conquistas envolvendo o projeto RenovaBio. O fórum reúne entidades representantes do setor do açúcar, do etanol e de bioenergia do Brasil, que juntos, unindo forças, estão conquistando este novo momento para o setor sucroenergético do país. O Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, mais uma reportagem da série especial Rotas e Vinhos. Voltamos já. Agricultura BR de volta, é hora do quadro Rotas e Vinhos por aqui. A reexibição desta série que mostrou a produção vitícola do Brasil. Na edição de hoje, você vai conhecer a primeira vinícola no país e a única que produz champanhe. É uma viagem no tempo, a gente volta até o ano de 1913 para trazer esta história. Acompanhe na reportagem de Annelise Nicolodi.
apito do trem anuncia mais um passeio da Maria Fumaça. Na estação, os passageiros embarcam numa viagem que é até difícil de escrever. E que tal viajarmos até 1913? A parada é nesta construção imponente, com marcas históricas que o tempo não foi capaz de apagar. Tudo aqui lembra o processo de elaboração da primeira champanhe brasileira. Desde o início, a Peter Longo teve sua trajetória marcada por exemplos de pioneirismo e ousadia. Foi a primeira vinícola brasileira a empregar mão de obra feminina. Aliás, eram as mulheres que comandavam os serviços por aqui. A construção segue os padrões da região de Champagne, na França, e suas instalações incluem uma residência em forma de castelo e uma cave subterrânea de 10 mil metros quadrados. Toda em pedras de basalto que ajudam a manter constante a temperatura das garrafas em todas as estações do ano. Então o ambiente tem que ser perfeito. Tem tecnologia aqui, tem produto para tirar a umidade do ar? Não, não tem. É natural, graças ao exaustor construído há mais de 100 anos pelo Armando Peter Longo. Esse fungo aqui tem que virar pó, ó. Isso significa que a temperatura está perfeita aqui, há mais de 100 anos. Então, nós simplesmente usamos esse espaço. Então, a temperatura é perfeita, não tem o risco de bochonê, não tem o risco de comprometer o produto. Ou seja, ele está amadurecendo aqui em berço esplêndido, naturalmente, e está super confortável nesse processo. Então, isso me dá segurança que daqui a 12 a 72 meses eu vou ter um produto premium, feito num ambiente totalmente natural. João, o gerente de turismo da vinícola, nos convida para apreciar um vinho elaborado com uma uva italiana, cultivada no Brasil e que ainda não havia sido engarrafado. O Terolgo é uma uva usada na Itália muito para corte. Por quê? Ela é tintória e tem uma carga tânica, tem taninos em abundância e cor. Nós achamos interessante, então, cultivar essa uva aqui no Brasil, com terroir mais pobre de nutrientes. Entendimos que aí teríamos, então, um teróldego mais leve, ainda com cor, ainda com carga tânica, mas ele seria muito elegante na boca, seria até um toque adocicado pelo terroir brasileiro. Então nós temos hoje, nós somos a segunda vinícola a elaborar um vinho varietal, ou seja, 100% de uma variedade de teróldego no Brasil. O varietal teróldego é um frutado de cor intensa, que em solo gaúcho ganhou uma leveza incrível. Uma fascinante experiência para desvendar os mistérios da elaboração do vinho. É um vinho de corpo, de estrutura e que é muito usado como corte. O que é corte? Um vinho que vai influenciar o vinho principal, emprestando característica natural importante dele. Nesse caso aqui, falamos de cor, falamos de fruta vermelha e falamos, claro, de tanino. E o tanino é a coluna dorsal de um vinho. Sem tanino, o vinho fica sem graça, né? Além de toda a parte histórica, quem visita a vinícola também passa por esse momento aqui. É uma degustação harmonizada, que a gente também vai participar. O que nós ensinamos aqui é conceito. A ideia da Peter Longo é que tu possa saborear o teu prato em casa, que tu está acostumado, sem errar a harmonização. Quando é que a gente erra a harmonização? Quando a gente coloca, por exemplo, um vinho encorpado num prato muito leve, por exemplo. O que vai acontecer? A estrutura do vinho, o peso do vinho, que começa pela cor do vinho, vai ser tão intenso que ao final da mastigada, do alimento que estiver no prato e da bebida, vai lembrar só o gosto do vinho. Isso significa que está desarmonizado. Qual é o ideal, então? Um prato mais encorpado, tanto quanto o vinho, e os dois, no final da mastigada, tu vai ter uma memória olfativa automática de lembrança, tanto do prato quanto do vinho. Ou seja, vai ficar melhor o prato e melhor ainda o vinho. Isso a gente chama de harmonização. Nesse sentido, então, a gente preparou para vocês aqui uma salada com carne ou até mesmo carne branca desfiada nessa salada, queijo branco, enfim. Essa salada de leve a encorpada, mesmo sendo encorpada ela é leve porque é uma salada, os elementos são leves,
com um vinho leve. E como é que eu sei que o vinho é leve, se tratando de vinho branco, que são a maioria dos vinhos espumantes são brancos? Pela cor, por exemplo. Se a cor dele for mais próximo à água, estou olhando para um vinho leve. Quando mais distancia da água, ou seja, mais amarelo palha, por exemplo, mais encorpado ele é. Enquanto a Ana abre a garrafa, uma dica de como abrir a garrafa, como estão observando aqui. Ela tirou então a parte superior, manteve a garrafa bem vestidinha aqui. Agora a Ana vai começar a tirar então essa gaiolinha de metal que está ali para ajudar a manter a rolha ali. Para abrir então, a Ana já está começando a abertura. Ela vai então girar lentamente a garrafa e depois ela está fazendo força contra o vidro para não fazer nenhum barulho, como vocês viram. Então, abrir uma garrafa de forma abrupta, eu estou violentando o produto, estou estragando o produto. Ah, então eu não posso fazer? Claro que pode fazer, mas não bebe aquele produto. Abre outra garrafa, conforme a Ana abriu, e aí serve. E aí vai ter todas as propriedades preservadas, não só na garrafa, como na taça de vocês agora que vocês vão beber. E um detalhe então, a taça está na temperatura ambiente, está mais quente que a garrafa. Ela vai resfriar o fundo da taça para que não haja choque térmico e o produto suba e tal. Alguns segundos e resfriou, ok, agora vai complementar no máximo 1/3 da taça. Não é elegante encher a taça como às vezes o pessoal bebendo outros produtos acaba fazendo. Então. E eu colocar no nariz, você vai sentir maçã verde muito delicada, recém-cortada. Ou seja, está me dizendo que ele é leve e tal, ok? E na boca, a gente deve confirmar essa sutileza de citricidade que tem o Prosecco jovem de boa qualidade. Para harmonizar agora, então, vamos degustar então, simbolizando um prato leve, canapés ou salada. Como o produto é leve e jovem, ele não tomou a cena, não tomou o lugar do meu prato. Veja que eu estou lembrando alface, estou lembrando peito de peru, está ainda na minha memória gustativa. Então, está harmonizando. Então, qualquer prato com essa característica, com um produto leve como esse, eu vou acertar. Uma das coisas mais legais que eu achei quando eu entrei nesse mercado foi eu não ter medo mais de ir em restaurante. Eu não preciso pedir mais para o garçom que cozinha que harmoniza. Eu sei a estrutura do prato e eu sei pedir o vinho. É simples, o processo é simples e tal. Seguimos com o programa, agora trazendo a participação do telespectador. É hora do quadro Agricultura BR Responde. A pergunta de hoje vem do município de Buritirama, respondendo da a Bahia. dúvida do Quem fala com a gente é o Guga. Ele diz o seguinte: oi, boa tarde, quero a previsão do tempo para Buritirama, na Bahia, para os próximos dias. Quem traz os destaques, Guga, para você e todos da região é a Juliana Rezende. Acompanhe. Respondendo à dúvida do telespectador Guga, da região de Buritirama, no norte da Bahia, que quer saber como é que ficam as chuvas agora ao longo dos próximos períodos. A disponibilidade hídrica na região de Buritirama já aumentou bastante ao longo das últimas semanas. A gente pode ver o mapa que aqui no norte da Bahia, a umidade do solo já aumentou em decorrência das últimas chuvas que ganharam bastante intensidade. E nos próximos dias não vai ser diferente, tem previsão de chuva ainda nas áreas mais ao norte da Bahia. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, até o dia 12, tem previsão de chuva forte já, acumulados em torno de 50 milímetros aqui no norte da Bahia, na região de Buritirama. E durante a segunda semana, a partir do dia 13 até o dia 17, a chuva deve persistir no norte da Bahia e grande parte do interior do Nordeste também.
A partir somente do terceiro período, entre os dias 18 até o dia 22 de dezembro, é que a chuva já começa a perder intensidade da maior parte do Nordeste e não é diferente nas áreas mais ao norte da Bahia. Então, a chuva mais forte na região de Buritirama vai ficar concentrada agora durante as próximas 2 semanas. A partir do começo da segunda quinzena de dezembro, as instabilidades já começam a perder intensidade. Ainda tem previsão de alguma chuva muito isolada, mas essa chuva não tem mais potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Então, essa chuva agora dos próximos dias segue mantendo a umidade do solo mais elevada e favorece o crescimento das lavouras. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, pelas informações de hoje. Obrigada a você também, Guga, pela participação. Um abraço a você e a todos por aí. E você de casa que também tem alguma pergunta para mandar para a gente, responda. Mande esta pergunta para o nosso número no WhatsApp, é o 67996562266. Você pergunta sobre o clima, mercado, outra dúvida que tiver. Este é o quadro Agricultura BR Responde. A Agricultura BR volta a falar agora sobre preço da soja aqui no país. E o que aconteceu com o mercado brasileiro nos últimos 12 meses? No ano passado, em dezembro, cotações operavam acima dos R$ 70 a saca, em virtude da safra anterior, que havia sido melhor por conta do fenômeno climático El Niño. Valores estavam bem mais altos na comparação com hoje em dia, que sofre a influência da safra recorde neste ano de 2017. A gente acompanha agora os valores em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o acumulado dos últimos 12 meses. Em Goiás, há uma queda de quase 10% nos preços observadas, se compararmos o preço de hoje com o dia 7 de novembro de 2016. Lá atrás, a cotação estava em R$ 73,25 a saca. Preço cai para R$ 60,50 no mês de maio. Patamar se repete no mês de outubro. E nos últimos meses, com a oscilação do dólar aqui no Brasil, o valor da soja no país também registrou alta. Em 8 de novembro, o preço em Goiás era de R$ 65 a saca. Nesta quinta-feira, 7 de dezembro, R$ 66 é o valor anotado para o estado goiano. Agora a gente segue falando da região centro-oeste do país, mas outro estado. Mato Grosso é o destaque do Agricultura BR neste momento. Acompanhe com a gente o que houve de oscilação, então, nos últimos 12 meses. Também há uma queda expressiva acumulada de quase 12%. No dia 7 de dezembro do ano passado, o valor era de R$ 68,75. No mês de março, caía com muita força o preço da soja no estado mato-grossense, baixando para casa dos R$ 54. R$ 61 foi o valor obtido no dia 10 de julho. Em outubro, o valor já estava em R$ 60 a saca e na data atual, 7 de dezembro, R$ 60,56. Por fim, vamos ao estado sul-mato-grossense, que assim como os demais também teve a oscilação acontecendo nos últimos 12 meses. Neste estado, há uma queda acumulada de 10,67%. Em dezembro do ano passado, Mato Grosso do Sul pagava R$ 70,25 pela saca do grão. Este foi o valor no dia 7 do mês do ano passado, então exatamente um ano atrás. No mês de março, a cotação já caía bem, vinha para os R$ 57 a saca, refletindo a entrada da safra recorde de soja no país. No mês de setembro, o valor anotado no dia 29 foi de R$ 61,50. R$ 62,25 foi o preço no dia 10 de novembro e nesta quinta, 7 de dezembro, R$ 62,75. Apesar da valorização que a soja tem tido nos últimos meses, por conta de oscilações do dólar e também, às vezes, até da soja em Chicago, que influencia contratos aqui no Brasil, o preço está em um patamar bem inferior na comparação com um ano. O
1h30 pelo horário de Brasília. Antes do programa acabar, vamos à soja em Chicago e o dólar no Brasil. Fatores importantes para o preço da soja no país. Nesta quinta, a soja vem com queda na Bolsa de Chicago, operando em um patamar totalmente contrário ao que vinha ao longo da semana. Cotação de janeiro vem a $9,94 por bushel. A de março, $10,06 mais 50, que apesar da baixa de 0,81%, sustenta o patamar de $10. E a posição de maio, $10,17 por bushel. O movimento altista que levou os preços da soja para mais de $10 por bushel para todas as posições, operando no patamar mais alto desde julho, tinha a ver com previsões climáticas da Argentina, que indicam tempo seco neste mês de dezembro. Mas esse movimento contrário do mercado aqui também volta atrás com a previsão de uma rodada de chuvas no país em meados do mês de dezembro, que traz novamente toda essa especulação no mercado. Vamos agora ao dólar no Brasil, outro fator de impacto nesta quinta-feira, que hoje vem subindo com muita força em detrimento do pessimismo envolvendo a votação da reforma da Previdência neste ano de 2017. Esse pessimismo do mercado ficou mais evidente nesta quinta, quando Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, confirmou essa leitura mais pessimista a respeito da quantidade de votos necessários para haver essa votação este ano. O mercado, então, traz para cima o dólar comercial no país, subindo agora mais de 2%, desvalorizando o real. Cotação dólar comercial está agora aos R$ 3,29, sendo que hoje já passou dos R$ 3,31. Mais detalhes do agronegócio do Brasil você acompanha nas próximas edições. Esta vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.